E aí, galera, como é que vocês estão? Eu sou a Carol E eu sou o Ducho. e no episódio de hoje a gente vai dar continuidade à nossa conversa sobre a Yakuza, só que dessa vez pelo enfoque feminino. As mulheres, esposas e... Filhas, não necessariamente esposas da Yakuza. sim. A nossa pesquisa toda tá linkada aqui na descrição do vídeo do YouTube, então se você tá ouvindo pelo Spotify e quer acessar essas referências, tem que vir no YouTube e acessar a descrição. A gente vai deixar lá tudo bonitinho pra, né, nessa época de fake news, ter certeza que o que a gente tá falando tem algum embasamento. Porque afinal de contas, conhecimento é poder. Pra fazer o roteiro desse episódio, a gente pegou 2 artigos, 2 reportagens. No caso, eu peguei. Olha ela. Olha Eu ela. Eu peguei 2 reportagens e a gente assistiu em conjunto 2 filmes. 3, né? 3 filmes. 3, mas que vale aqui falar 2. Não, a gente pode até falar dos 3, mas assim, que a gente viu mesmo foi meio que 1,5, na real, né? A gente vai explicar. Então, os filmes que a gente assistiu se chamam Lady Yakuza, The Red Peony Gambler. Um outro se chama Woman Hell Song, que tem um título em japonês que eu não me recordo. E o último é a Female Yakuza Tale. Esse foi o último que a gente viu? Não, esse foi o primeiro. Ah, Que era aquele que era super sexploitation lá. mas o que eu acho mais interessante de apontar é que esse Lady Yakuza, The Red Peony Gambler, é o mais interessante para quando você quer ter uma perspectiva sobre as mulheres na Yakuza. É claro que é um filme, né? Então a gente tem que tirar um pouco as liberdades criativas que foram feitas dentro do filme. Mas pela nossa pesquisa, o que fez mais sentido com a realidade é essa película. Que bonita essa película. É que assim, tem uma coisa que importante, assim, vale o parênteses. A gente viu esses 3 filmes que eles são num período da história em que no Japão e nos Estados Unidos, principalmente, na verdade, acho que até isso é uma coisa que saiu dos Estados Unidos, essa tendência de fazer filmes do que a galera chama de exploitation movies. Na época chamava-se de exploitation movies, e tinha um subgênero que era o sexploitation movies. Então, basicamente, exploitation movies eram filmes de ação, ou de detetive, ou de policial, ou de ladrão, o que seja, que eram super violentos. Pra época, claro, né? Hoje em dia a gente assiste esses filmes e, tipo, principalmente os efeitos especiais e são bem datados, então, tipo, eles nem chegam a ser tão impactantes. Mas pra época, esses filmes final dos anos 60, começo dos anos 70. Então, né, você imagina em 1968, 69, a galera vendo um filme que rolava uma cena que um cara esfaqueava o outro. Tipo, pô, chocante pra época, né? E, aliás, curiosidade, né? Acho que muita gente sabe, algumas não devem saber. Esse foi o movimento de filmes, assim, que meio que inspirou o Tarantino até a linguagem dele. Então, não só nas técnicas de edição, não só no jeito que a história era meio que composta, como principalmente nesse lance de, tipo, muita violência, e uma violência meio gratuita, assim. Por isso que ele chamava exploitation, no sentido de exploração mesmo. Eles eram filmes que tinham muito pouca história, muito pouca profundidade e muita exploração de violência e coisas extremas. No caso dos filmes de sexploitation, como o próprio nome já diz, eram filmes que exploravam sexualidade. Então eram praticamente um soft porn, assim. Tem muita cena de sexo, óbvio que nunca aparecendo de vaginas e pênis, mas muito topless, muitas cenas de sexo e muita cena de estupro. Esses filmes continham, tipo, muito estupro. Esses dois, desses filmes que a gente assistiu, fora o The Red Peony Gambler, os outros dois tem, tipo, muito estupro no filme. Aliás, um deles que a gente assistiu era um remaster, né, do filme antigo, e ele tinha um aviso no começo. Ele falava, tipo, ó, esse filme tem muitas cenas de violência sexual, então, tipo, sabe, esteja avisado.
Porque é isso, nesse gênero, isso rolava à torta direito. Então, se você não quer ter a sensação desagradável de ver toda essa exploração, A eu, gente pelo menos, recomenda, né? a gente recomenda que você assista o Lady Yakuza, que é um filme muito interessante pelo filme, assim, não é Sim. nem pelo tópico que a gente tá conversando, mas é um bom filme. E ele tem uma história interessante, porque ele não tem essa coisa de. Essa característica ultra sexual, principalmente. Acho que, na verdade, esse é o único motivo, pelo que a gente descobriu, a atriz principal é filha de um dos executivos da Toei Company, que é tipo sei lá, Fox Filmes, assim, do Japão. É uma produtora muito grande, que existe há muito tempo, assim, ou seja, tipo, desde os anos 60 até hoje. E ela é filha, a atriz principal é filha de um desses caras. Então, tipo, o cara falou: não, não quero minha filha nua em cenas de sexo, nem de estupro. Então, ela não aparece. Ela é uma heroína que não se envolve em atos sexuais extremos e tal. E esse filme, ele é o primeiro de uma série de 8 filmes que foram feitos em 4 anos. Ou seja, 2 por ano. Isso acho que dá pra se sacar bem qual que é o nível de orçamento e de tempo mesmo que os caras tinham, né? Porque o filme era feito muito rápido. Então, é isso. A história de todos os filmes que a gente, né, desses 3 filmes, esse era o que tinha uma história um pouco mais desenvolvida, mas mesmo assim, né? É uma história super simples e é isso. É um filme super datado. Bom, agora que a gente falou um pouquinho dos filmes, vamos passar para a parte histórica e para tatuagem. A gente procurou e há muito pouco material na internet sobre o papel das mulheres dentro de um clã, né, dentro de um sindicato, dentro da Yakuza. E essa falta de conhecimento foi o principal ingrediente que atraiu uma fotógrafa francesa chamada Chloé Jaffé ao grande projeto dela, que chama Inochi Azukemasu, ou Eu Te Dou Minha Vida, que é um livro bem exclusivo, que tem só 30 cópias, Ô, onde louco. ela... Sim, É mesmo? é bem exclusivo, Nossa. e ela explora, através da fotografia, o cotidiano das mulheres da Yakuza. Ela diz, entre aspas, que, por definição, um Yakuza não pode ser uma mulher. E como que ela fez, então, para ter acesso, né? Porque a gente imagina que, como a gente falou no episódio anterior, é um submundo, né? Um campo não, mas um corpo social muito restrito. Então ela conta nessa entrevista que por um tempo ela trabalhou como hostess, ou como que a gente poderia traduzir? Acompanhante, vai. Seria tipo acompanhante. Hostas é uma profissão que tem no Japão, nos, clubes, boates, que são moças, ou caras também, né? Tem dos dois sexos, que são tipo acompanhantes. Você chega na boate, o conceito de boate lá não é necessariamente uma balada, tipo um lugar que você senta, pede bebidas e comida e vem uma acompanhante sentar com você pra conversar com você e meio que vai de alguma forma fazer com que você peça mais no lugar, né? Então ela vai, pede uma bebida pra mim e tal. E é importante colocar que isso não é, elas não são, tipo, o que a gente conhece como garota de programa, não é uma prostituição, elas não fazem isso, não é esperado que elas vão fazer sexo com os clientes, elas estão lá pra fazer isso, pra fazer Essa companhia. essa companhia. É que tem um quê sexual fortíssimo nisso, né? Porque são mulheres bonitas, vestidas com vestidos colados e tal. E tem um lance sexual fortíssimo também, né? Não é que é super inocente também, né? Tipo. A gente não sabe se isso pode, né, por trás ali, se É, desenrolar uma prostituição. que eu também não tenho certeza, mas eu tô ligado que rola, pelo menos na referência que eu tenho do jogo lá Yakuza, que me parece que ele é bem verossímil com algumas coisas. Rola um lance de tipo, não, mas o cara foi na casa dele e tal, depois do expediente, ou aquele cara lá que me comprou um negócio, que eu saí com ele depois do expediente, tipo, acontece, mas extraoficialmente, né?
Então, ela trabalhou como hostess em um dos muitos estabelecimentos de Tóquio que atendem quase exclusivamente a homens e que são propriedade da Yakuza. Só que ela percebeu que ela só teria acesso a essas mulheres caso ela conhecesse o chefe de algum clã. Ela explica, então, que, entre aspas, as mulheres não decidem se querem ser fotografadas ou não. Isso tem que vir do marido. Quando ela estava muito perto de desistir do projeto, que ela finalmente conhece esse cara, né, um cara. Durante um matsuri, ou um festival, um homem veio até ela e a convidou para um drink. E ela acabou por saber, eventualmente, que esse cara era o líder de uma poderosa família Yakuza. Lentamente, o chefe da Yakuza apresentou Jafé para sua esposa e outras pessoas, e ela foi descobrindo uma estrutura patriarcal em que as mulheres podiam preencher apenas um número limitado de funções. Na maioria das vezes, essas mulheres eram esposas ou amantes, e algumas até se divorciaram dos maridos. Ela também percebeu que as mulheres casadas com homens nos escalões superiores de uma organização têm uma guarda-costas feminina. Só que, apesar disso, as esposas não têm nenhum poder real dentro da gangue. Elas são apenas, né, esposas nessa organização, nesse esquema de social, assim, né? Tipo, é isso, elas não têm poder, elas não participam de forma alguma, né, dos negócios, elas não podem tomar nenhuma decisão. E aliás, se não me engano também, tem um lance forte de, tipo, não é bem visto quando uma mulher de um grande líder, né, ou de qualquer cara de dentro da Yakuza, dá a sua opinião sobre as coisas, né? Tipo, acho que você devia fazer isso. É tipo, mano, não, fica quieta, sabe? Tipo, Eu não sei, eu não manjo tanto, não sei dizer, não sei confirmar essa informação, mas pelo que ela está relatando aqui é isso. É uma posição muito antiquada, né, dentro de um relacionamento. Ela tem que se comportar como a dona do lar, digamos assim. E aí fica outra questão também, que é como que essas mulheres se integraram à vida do crime. Então, Jafé explica que na maioria das vezes as esposas não têm nenhuma ligação anterior com o mundo underground. Elas simplesmente se apaixonaram por um homem que por acaso era um gangster. Outra coisa que ela fala que é interessante é que normalmente esses caras, esses homens, eles levam uma vida dupla, uma vida secreta, muitas vezes tendo duas esposas. Então, uma esposa numa família, entre aspas, normal e uma esposa dentro do clã. Nesse livro que ela compôs, para acompanhar as fotos que ela tirou, ela pediu que algumas mulheres escrevessem um pedaço de texto, alguma coisa para complementar. Para complementar as fotos. Numa delas, a Yuko, que deve ser um nome falso, uma filha da Yakuza, diz que, entre aspas, a razão de eu fazer tatuagens é que eu queria desencorajar certos caras de se aproximarem de mim. Quero viver minha vida de forma independente, sem depender de nenhum homem. Foi esse pensamento que me incentivou a começar a fazer tatuagens. Eu tinha 38 anos. Pelo resto da minha vida, decidi que quero viver de forma independente e sozinha. Para mim, a minha tatuagem nas costas é algo de orgulho e também é algo que me guarda e protege. Além dessa entrevista com a Chloe, eu achei um outro artigo. Na verdade, eu achei uma reportagem que falava sobre um artigo, né? Que ele tinha uns pontos principais de um texto chamado Forasteiros entre os Forasteiros, uma perspectiva criminológica cultural no mundo subcultural das mulheres no submundo da Yakuza. Gente do céu. É uma entrevista de um artigo que fala de um tipo, uau. Que é da acadêmica de criminologia Rie Alckmeid, onde ela aponta que, ao contrário das esposas da máfia ocidental, as esposas da Yakuza permanecem fora da esfera da atividade criminosa nessa estrutura de crime organizado, permanecendo no papel passivo de apoio emocional e financeiro. É muito
É muito emblemático isso até nas representações disso, de filmes e coisas que você vê, né? É muito comum nesses filmes de máfia americana, né, máfia italiana, Poderoso Chefão e tudo mais, que isso tem uma presença muito forte da esposa, e a esposa tá muito por dentro do que tá acontecendo, ela sabe que o marido faz aquelas coisas, ela participa de alguma forma, ela dá um apoio de alguma forma, rola isso, claro que é isso, né, são sempre universos muito masculinos, mas existe alguma presença, né, das esposas ali dentro da vida da gangue e tal. De fato, nessas representações que a gente vê de representações da Yakuza, não tem. Tipo, e não é que não tem tipo, a mulher não participa. Tipo, não tem, não aparece as mulheres, né? Nesses filmes que a gente viu, aparecia especificamente porque se tratavam de histórias fictícias de heroínas, assim, e era isso, eram essas heroínas, que é uma coisa que não tinha, né? Não tinha esse tipo de coisa de. Mas é aí que tá, eu vou te interromper porque essa é a próxima questão que eu queria pontuar. Aí fica essa pergunta, porque aquele filme que a gente assistiu, The Red Pione Gambler, Justo. ele é um tipo de filme que foi produzido, se começou a produzir numa época muito específica do Japão, que foi no filme do pós-guerra. E aí ele tem uma questão intrínseca dessa produção do pós-guerra, de que ele fala bastante sobre a realidade. Ele fala bastante sobre a história do Japão. Era meio que Filmes de época e tal, né? isso, mas muito muito atrelados à realidade, ao que existe. Então eu fiquei me perguntando, né? Aqui nesse filme estava sendo representado uma mulher como Uma heroína, uma heroína vingadora. e uma senhora, né? Tipo, ela era a chefe daquele clã. E o que é interessante nesse filme é que ela interage com outras mulheres que também têm papéis muito essenciais em outros clãs. E também interage com os caras em pé de igualdade, né? Tem uma cena que nesse filme que ela, tipo, sela um contrato entre as famílias ali, faz, tipo, uma parceria de famílias. E que é, tipo, o chefe de um clã e ela como chefe do outro clã, né? Isso. Então, nesse mesmo artigo da Rie, essa questão, se houveram de fato chefes de clãs mulheres e realmente houve casos reais de mulheres que podem ser descritas como onna oyabuns. Esse seria o termo para se referir a elas. Embora raros hoje, eles não eram inéditos na história. Nos tempos feudais da Era Edo, ali entre 1600 e 1800, finalzinho de 1800, onde o jogo era a principal atividade dos ancestrais da Yakuza, as jogadoras eram uma visão comum e, portanto, havia possibilidade maior de uma mulher assumir o controle de sua própria equipe de jogadores. Aqui a gente fala, né, de jogo de azar. Ah, por isso que no filme elas eram gamblers, né? Gamblers, pra quem não sabe, é tipo apostadora, né? Tipo jogadora, nesse sentido de tipo quem dá as cartas num jogo tipo poker, coisa assim. Ah, olha só, eu achei que isso era meio tipo um lance dos filmes, assim, que eles meio que inventaram de colocar as personagens femininas pra poder fazer esses lances sexploitation. Eu não sabia que rolava, que rolou, né, na história. Então, o que ela aponta aqui é que houveram casos, Não, claro, não que isso é mas uma via de regra, né? mas muito pontuais. E uma outra coisa que ela aponta é que essas mulheres estavam claramente integradas à estrutura de um sindicato do crime. E mais uma vez engajadas no ritual da troca de xícaras de saquê que selavam seus laços de vassalagem. Hoje, esses rituais não são mais usados e não havia mais mulheres líderes de gangue. Ou seja, no filme, a gente tem uma cena muito interessante também em que acontece esse ritual de trocas de xícaras de saquê. E a gente não entendeu muito quando eu estava assistindo o que estava acontecendo direito, mas parecia ser uma questão de associação entre clãs. Sim. Que é engraçado, porque dando um spoiler aqui, pra quem vai assistir, pule. Não sei pra quando. Mas que um dos personagens é um dos chefes de uma família. E aí ele quer casar com ela. E ele é todo tímido, assim. E aí ele fala, tipo, não, você vai dividir o copo comigo, o copo de casamento e tal. Só que
dá a entender no filme que, tipo, ele fala, ele não deixa claro se é o copo de casamento ou não. Aí ela fala, não, vou sim. Aí ele fica tipo, ela vai casar comigo. Aí depois, na hora que ele fala, obrigado por aceitar casar comigo, ela fala, mas eu achei que era o copo de brotherhood, né, de irmandade. Aí o cara fica, putz. E eles vão lá e tomam o copo da irmandade selando algum contrato ali. O que reitera mais uma vez que é muito provável que esse filme tenha uma questão histórica bem, bem fidedigna, né? No fim, ela acaba aqui, até onde eu li, a Arie acaba dizendo que esses rituais não existem mais e que não há, pelo menos que se tem registro, ou que está na internet, de mulheres líderes de gangue. Eu acho curioso quando a gente olha especificamente pra Tatu, porque é isso, né? Como a gente falou, né, no outro episódio, a Tatu dentro da Yakuza ela tem muito essa simbologia, né, de desafiliação à sociedade tradicional, né, e afiliação a este submundo, né, a essa vida. É tipo um lance, tipo, não, estou dedicado de corpo e alma a essa vida, né? E eu achei engraçado nesse artigo sobre. Nessa reportagem, né? Sobre a fotógrafa. A Chloe. Sim. Que é aquela esposa que fala que não, eu uso a minha tatu com orgulho porque eu acho, tipo. Eu acho da hora porque ela fala isso, eu uso para as pessoas saberem que, para certos indivíduos da sociedade saber que não é para me cantar, porque eu sou, tipo, sou da Yakuza, tipo, é isso, não é que tipo, sou da Yakuza, eu sou poderosa, não sei o que, mas é tipo, não mexe comigo, sabe, eu não sou civil. O que é muito interessante de pensar num outro viés também é que, como a gente sabe, o Japão é um país mega misógino, em que a exploração da mulher acontece não só na prostituição, né, mas entre muitos outros campos, e até a exploração de adolescentes, né? Então eu acho que faz muito parte dessa narrativa, faz muito sentido que exista uma certa segurança de você ter essas tatuagens, de tipo, olha, eu sou uma mulher, mas se você mexer comigo, você tá mexendo com uma gangue inteira de homens. Sim. É isso, é a ostentação de uma, quase que um escudo para certas coisas e principalmente isso, né, essa desafiliação da sociedade normal, da sociedade civil tradicional, né, tipo, é isso, eu não sou uma pessoa que é pra você cantar, tipo, se você me vê num bar, não é pra você dar em cima de mim, porque, tipo, só está mal se fizer isso, sabe, é tipo, não mexe comigo. Bom, de roteiro, era isso que a gente tinha pro podcast de hoje. E como sempre, a gente vai dar algumas recomendaçõezinhas para quem quer se aprofundar um pouco no assunto. De forma geral, nós dois entramos num consenso que seria uma boa recomendação vocês verem o filme Lady Yakuza, The Red Peony Gambler, porque além, claro, de explorar todas essas coisas que a gente falou, ele é um filme interessante. Ele é um bom filme. É isso, é um bom filme se você conseguir passar pela barreira da data, né, do filme, o orçamento baixo que o filme tem. E assim, vale a pena entrar não só em toda a saga, tipo, porque assim, esse filme, ele a gente depois viu, a gente assistiu meio sem saber muito qual é que era. Depois a gente foi ver que de todos esses filmes, sexploitation de Yakuza, porque tem um monte. A gente viu que tem, tipo, muitos filmes que falam de mulheres da Yakuza e são super exploratórios, assim, sexualmente. De toda essa onda de filmes desse final dos anos 60, começo dos 70, esse é, tipo, considerado o melhor, assim, é considerado, tipo, ponto alto. E, e é isso, porque ele tem um pouco mais de história do que os outros, ele tem um pouco mais de atenção aos detalhes da história, um pouco mais de atenção aos personagens, um pouco mais de desenvolvimento. E é isso, vale a pena ver, porque é isso, é muito interessante, é um tipo de filme que a gente, né, 2021 não costuma assistir, acho que a maioria das pessoas não costuma assistir filmes do começo dos anos 70. E principalmente esse estilo de filmes, né, exploitation e tal.
E é muito divertido ver um filme de outro país que tem uma cultura bem diferente, um tipo de personagem diferente, um tipo de fala que os personagens têm diferente. Vale a pena, assim, pra conhecer esse outro lado do cinema. Então é isso, gente. O episódio de hoje fica um pouquinho mais curtinho, porque, como eu falei, tem muita pouca informação sobre essa subdivisão na internet. É até sintomático isso, né? Não só da situação que as moças da Yakuza têm, como, né, o interesse em explorar isso, né? Sim, sim, parece bem sintomático mesmo. E talvez, eu fico pensando que talvez se, né, provavelmente em japonês tem alguns artigos, tenha mais coisa estudando isso, mas, né, a gente depende aqui de artigos que sejam escritos em português ou em inglês. Espanholzinho até arrisca, assim. De qualquer forma, todos os links estão na descrição aqui do YouTube, então se vocês quiserem se aprofundar, tá tudo aqui embaixo. Então é isso, a gente se vê no próximo episódio, que vai ser o último episódio da temporada. Finalmente. A gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de peles mortas no Japão. Peles mortas tatuadas. Tatuadas, isso. Então é isso, a gente se vê nesse episódio para encerrar esse nosso primeiro ciclo de debates, conversas, troca de ideias. E, de novo, sempre reforçando, quem tiver qualquer tipo de feedback, algum assunto interessante que gostaria de ver ser discutido aqui, alguém que tiver alguma recomendação de filme, de livro, enfim, qualquer coisa que tenha a ver com esse tema, né, ou esses temas que a gente tem tratado, fica à vontade para mandar pra gente. É isso, galera. Um beijão, até lá. Falou!